Querido amigo, hoje temos diante de nós 2 capítulos do livro de Números, capítulo 11 e 12. Nós vamos considerá-los detalhadamente e, ao percebermos o seu conteúdo, nós devemos nos lembrar que estamos na segunda divisão do livro, que cobre os capítulos 11 até 21, mas principalmente 11 a 14, onde nos é narrada a jornada entre o Sinai e Cádiz Barneia, o nome de 2 localidades muito importantes. Estamos estudando sobre a primeira geração que saiu do Egito, mas que, infelizmente, por desobediência, morreu no deserto. E é exatamente nesse capítulo que vemos os pecados que deram origem à disciplina divina. No capítulo 11, encontraremos 7 divisões que nos ajudarão a detalhar o seu conteúdo para melhor percebermos as suas lições. Então, vamos a elas. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 3, temos a murmuração pelo caminho e a punição divina. Depois de apenas 3 dias de viagem, conforme 10:33, o povo começou a murmurar. Antes dessa, já haviam ocorrido 3 murmurações há um ano atrás, tão logo o povo foi liberto do Egito. Primeiro, murmuraram contra as águas, Êxodo capítulo 15. Segundo, murmuraram contra a fome, isto é, a falta de alimentos, Êxodo capítulo 16. E terceiro, murmuraram contra a falta de água, capítulo 17. Ora, essa, então, não foi a primeira murmuração, mas foi a primeira registrada em Números. O povo reclamou, queixou-se do caminho, da dificuldade de se locomoveram. O texto é bem claro e objetivo. Ora, diante dessa reclamação, acendeu-se a ira do Senhor e o fogo divino ardeu entre eles, consumindo as extremidades do arraial. Talvez toda a vegetação que rodeava o arraial israelita e talvez até algumas tendas. Uma quinta observação: diante dessa situação, o povo pediu socorro a Moisés, que buscou a Deus em oração. E sexta observação: Deus respondeu apagando fogo. E o nome do local ficou sendo chamado Taberá, que significa em hebraico incêndio ou queimada. Você tem achado difícil o seu caminho cristão? Lembre-se de que o caminho cristão é apertado e a porta é estreita, mas por esse caminho são poucos os que chegam à vida. Espero que você trilhe esse caminho. Em segundo lugar, nos versículos 4 a 6, temos a influência dos estrangeiros sobre os israelitas. Primeiro, quando Israel foi liberto do Egito, muitos outros, um misto de gente não israelita, saíram com ele, com Israel. Segundo, eram egípcios casados com israelitas, eram outros escravos que aproveitaram para fugir. Eram talvez alguns egípcios que, vendo o que o Senhor fizera, compreenderam que era melhor servir o Senhor vivo do que aos ídolos egípcios mortos. Terceiro, não conhecendo as antigas promessas feitas aos patriarcas hebreus, não tendo fé no Deus Criador, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, e não conhecendo a história dos 400 anos de escravidão, esse populacho lembrou-se com saudades das comidas do Egito e ficaram murmurando. Uma quarta observação, conforme o versículo 4, os israelitas, influenciados por esses descrentes, também murmuraram, queixando-se da falta dos alimentos, daqueles alimentos que eles tinham no Egito. Essa, então, é a segunda murmuração registrada em Números. Quinto, eles reclamaram, sabe do quê? Pela falta de carne, os peixes, os pepinos, os melões, os alhos porós ou temperos, cebolas, alhos. Quer dizer, na verdade, eles reclamaram sobre os alimentos. Murmuraram, dizendo que comiam de graça esses alimentos. Mas, olha, eles se esqueceram de que, ao invés de ser gratuita a alimentação, eles trabalhavam penosamente em regime de grande escravidão, de muita dureza. Sétimo lugar, eles murmuraram, desprezando a alimentação, o maná, que Deus tinha providenciado para eles. Reclamaram por terem apenas um sabor para se alimentarem. Querido amigo, como é o coração humano. Quando Cristo deixa de ser a porção principal, específica de Deus para nós, voltamos os nossos olhos para o passado.
Em terceiro lugar, nos versículos 7 a 9, temos a descrição do maná que Israel desprezou. Nós já nos referimos ao maná quando estudamos em Êxodo 16. O próprio nome maná, lá em Êxodo 16:31, significa o que é isso? O que demonstra que era algo desconhecido do povo daquele tempo, portanto, era algo de fato sobrenatural. Uma outra observação é que o maná era branco como uma semente de coentro e a sua aparência era como a de bidélio, uma substância cerosa, alguma coisa como uma resina. Terceiro lugar, dizem os especialistas que fazendo aquela jornada pelo deserto, sem uma dieta correta, podia-se sofrer muitas complicações. Doenças horríveis e perigosas poderiam surgir. Quarta observação, porém, o povo de Deus alimentou-se bem com o maná, que era um complexo perfeito de vitaminas. Tudo quanto o organismo precisava para estar muito bem alimentado se encontrava no maná. Quinta observação, o povo o colhia toda manhã. O maná era tudo quanto o povo precisava para o suprimento de todas as suas necessidades. Com ele, podiam moer, podiam socá-lo num pilão, podiam cozinhá-lo e dele podiam fazer bolos ou amassados, enfim. Ele era tremendamente útil e o suficiente para o povo. Sexta observação, quando o orvalho caía durante a noite, sobre o orvalho caía também o maná, para que na manhã seguinte o povo pudesse apanhá-lo na medida certa para aquele dia. Sétima observação, o fato dele cair regularmente durante 5 dias, aumentar no 6º dia e não cair no 7º dia, claramente indica que ele era um alimento especial, sobrenatural, providenciado por Deus, suprindo assim o seu povo. Querido amigo, o maná nos fala de Cristo, que é o pão da vida. Vemos em João 6,32 que Jesus se apresenta como o verdadeiro pão do céu, o pão celeste que dá verdadeira vida ao mundo. O maná representa Cristo, que é o pão que dá vida ao mundo. Você tem recebido dessa vida espiritual que só Cristo pode lhe dar? Você tem se alimentado do pão celeste, que é o Senhor Jesus Cristo? Muito bem, em quarto lugar agora, nos versículos 10 a 15, temos a oração de Moisés diante do seu difícil cargo. Diante das reclamações de todos os israelitas, das suas famílias, Moisés orou ao Senhor e, acendendo-lhe novamente a ira, o Senhor ficou irritado com o povo de Israel. A rejeição da providência divina através do maná deixou o Senhor irado e Moisés ciente de que ele não podia fazer nada sem a intervenção de Deus. Moisés então abriu seu coração diante do Senhor e essa era uma tarefa pesada demais para mim, Senhor. Eu não aguento mais. Eu não concebi, nem dei a luz a esse povo para cuidar dele como uma ama. Ah, querido amigo, Moisés disse ao Senhor que não teria carne para alimentar toda aquela grande multidão. Mesmo que matasse todo o rebanho de Israel, que futuramente serviria para que sustentassem e para cultuar, não seria o suficiente para todo o povo. Diante da exigência do povo e das suas limitações, Moisés então reconheceu totalmente a sua incapacidade. Moisés, num ato de aflição e angústia, num ato de desespero até, pediu ao Senhor a morte. Mata-me, Senhor. Agora, você tem reconhecido os seus limites? Você tem buscado a suficiência que está em Deus? Você tem desejado desistir como Moisés? Ou você está firme nas promessas? Em quinto lugar, nos versículos 16 a 23 do capítulo 11, Deus dá uma resposta a Moisés. A resposta pode ser dividida em algumas partes. Primeiro, Deus respondeu a Moisés abençoando-o e ordenando-lhe que convocasse 70 anciãos superintendentes do povo. Deveriam estar junto com Moisés diante do Senhor no tabernáculo. Terceiro, Deus desceria e falaria com Moisés e repartiria o espírito que estava sobre Moisés com 70 anciãos. Quarto, Deus, atendendo à oração de Moisés, capacitou esses homens para ajudá-lo em sua tarefa de liderar o povo. Embora Moisés tivesse outros auxiliares, como nós já vimos lá em Êxodo capítulo 18, que eram auxiliares em questões civis, esses agora eram auxiliares para questões espirituais. Quinta observação, Deus também respondeu à oração de Moisés, agora de uma maneira dura, amaldiçoando o povo. Deus prometeu-lhes que daria carne em abundância, tanta carne,
a tal ponto que eles teriam até nojo de verem mais carne. Por quê? Ora, porque eles tinham se queixado, porque eles tinham murmurado. Sexta observação: mesmo com a falta de compreensão de Moisés do que Deus faria, mesmo diante da impossibilidade que Moisés levantou, era isso que Deus falou que faria e de fato ele fez. Deus então colocou um princípio diante de Moisés, um princípio que chegaria até os tempos do Novo Testamento e chegaria até nós. Haveria algo impossível para Deus fazer? Não. Não há impossíveis para Deus. Você crê no Deus dos impossíveis? Deus é todo-poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele tem feito coisas impossíveis na minha vida e na sua vida. Qual tem sido a sua experiência? Em sexto lugar, nos versículos 24 a 30, temos a capacitação divina aos 70 anciãos. Esses versos nos relatam um episódio que nunca mais se repetiu. Deus repartiu o Espírito que estava com Moisés e deu aos 70 anciãos. Eles, capacitados pelo Espírito Santo, profetizaram, demonstrando a ação do Espírito na vida deles. O texto nos diz que não mais profetizaram depois disso, demonstrando também que aquele dom temporário era um endosso da parte de Deus e servia para estabelecer as suas credenciais como líderes do povo. Os dois líderes que tinham ficado no acampamento, no arraial, e não estavam junto com os outros lá na tenda, eles estavam profetizando no arraial. Moisés, ao invés de sentir ciúmes, demonstrou que desejava, na verdade, que todo o povo pudesse ter mais maturidade. E Moisés, por fim, e os anciãos se recolheram para junto do povo, onde haveriam de ministrar. Querido amigo, você tem certeza do seu dom espiritual? Você o tem desenvolvido para a glória de Deus, para a edificação do corpo e para sinalizar o reino de Deus? Esse é um desafio para nós, conhecermos qual é o nosso dom e utilizarmos para a glória do Senhor. Em sétimo lugar, nos versículos 31 e 35, finalizando agora o capítulo 11, temos o envio das cordonizes para os israelitas. No final desse capítulo 11, encontramos esse fato extraordinário. Primeiro, era um fato sobrenatural provocado por Deus. Segundo, embora fosse uma punição divina, o Senhor fez com que muitos pudessem se alimentar dessas aves. Terceiro, durante todo o dia e a noite, o povo recolheu cordonizes, não menos que 10 barris. Eles as estenderam para deixar escorrer o sangue e secar, para depois prepará-las. Quarto, porém é importante lembrar que as bênçãos materiais vêm em detrimento das espirituais, conforme nos diz o Salmo 106, 5. Deus lhes atendeu o pedido, porém fez definhar-lhes as almas. Isso nos mostra que devemos ter muito cuidado com aquilo que pedimos. Então, em quinto lugar, enquanto comiam, Deus lhes disciplinou, enviando-lhes uma grande praga. Deus puniu a murmuração e o desejo descontrolado do povo, permitindo que esse desejo deles se tornasse em mal para eles. A resposta à reclamação do povo se tornou a sua fonte de castigo. Em sexto lugar, aquele local tornou-se uma marca da disciplina divina à murmuração do povo. O nome Kibroth Havatá significa sepulcro dos maus desejos. Em sétimo e último lugar, o verso 35 nos mostra que a viagem continuaria como continuou de fato, pois os planos do Senhor não sofrem solução de continuidade, mesmo com a indisciplina de parte do seu povo. É Paulo quem diz: de Deus não se zomba. Querido amigo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, podemos contar com o sustento divino sem murmurarmos, pois ele sabe a nossa necessidade e nos atende gratuitamente. Você se lembra, por exemplo, da multiplicação dos pães e dos peixes? Não foi preciso murmurar. Que Deus nos abençoe a termos uma vida de gratidão e de confiança nele mesmo. Bom, chegamos então agora ao capítulo 12. Para estudá-lo, quero aproveitar as 7 visões que ele tem e assim percebemos as suas lições. Vamos a elas. Em primeiro lugar, nós temos a queixa de Miriam e Arão contra Moisés. O capítulo
12 trata exatamente dessa rebelião de Miriam e Arão. Em primeiro lugar, ao que parece, temos aqui um desentendimento, um caso de ciúmes entre irmãos, ciúmes entre membros da mesma família. Número 2, provavelmente por causa do acontecido com os 70 anciãos que receberam o Espírito e profetizaram, o ciúme de Miriam e Arão, esse ciúme que eles já tinham de Moisés, veio à tona. Achando uma razão para criticar Moisés por ocasião do seu casamento com uma mulher etíope ou cuxita, Miriam e Arão, na verdade, desafiaram perguntando: o Senhor só tem falado através de Moisés? Não fala também através de nós? Ora, em Miqueias 6,4, lemos que Deus, em sua misericórdia, deu a Israel exatamente os 3 irmãos. O texto diz: Moisés, Arão e Miriam, cada qual com seu ministério. Querido amigo, os dons dados a Moisés, aos 70 anciãos, a chamada para o sacerdócio levítico ao invés dos primogênitos, e os dons dados a Miriam, que era uma profetisa, conforme Êxodo 15, não deveriam ser questionados nem provocar ciúmes, pois foram dados por Deus conforme a sua vontade. Mas o final do versículo 2 nos informa que Deus ouviu essa reclamação dos 2 irmãos, de Arão e Miriam. Agora, você tem se alegrado com seus dons? Ou você tem sido enciumado, você tem sido invejoso, tem se preocupado com dons que Deus deu a outros para realizarem o seu ministério? Esse é um detalhe que nós precisamos cuidar. Em segundo lugar, no versículo 3, temos uma descrição do caráter de Moisés. Mesmo diante dos ciúmes dessa inveja, Moisés não procurou se defender. Moisés era manso. Essa foi a avaliação do Espírito Santo ao registrar essa característica. Era tão especial essa virtude que Moisés era mais manso que todos os habitantes da terra. Mas, na verdade, o que é mansidão? Você se lembra que nós já estudamos essa definição em Mateus 5,5? Mansidão é entregar todos os nossos direitos a Deus, sabendo que tudo o que somos ou que temos é de Deus. Mansidão é simplesmente ser um instrumento nas mãos de Deus. É, ao invés de demonstrar orgulho, mostrar o quê? Humildade, desprendimento. Moisés foi manso, inclusive, para escrever isso sobre si mesmo, pois foi a vontade de Deus registrar essa característica. Você já entregou os seus direitos a Deus? Ou você ainda luta com os outros que infringem os seus direitos? Lembre-se sempre, Deus é nosso dono. Em terceiro lugar, nos versículos 4 a 8, temos a defesa de Moisés por parte de Deus. É Deus defendendo Moisés. É isso mesmo que você escutou. Em terceiro lugar, então, nós temos 7 observações para fazer. Primeiro, cada integrante do povo deve entregar-se completamente a Deus. Segundo, quando entregamos a nossa vida a Deus, quando entregamos o nosso eu a Deus, quem nos defende é o próprio Deus. Terceiro, a resposta de Deus não demorou nada. Logo, imediatamente, ele convocou à sua presença os 3 irmãos junto ao tabernáculo. Não era admissível que na liderança do povo houvesse discórdia, inclusive entre os 3 irmãos, cuja posição era destacada entre o povo. Quarto, Deus se manifestou sobrenaturalmente na coluna de nuvem e chamou especificamente Arão e Miriam. Agora, você já imaginou o coração dos 2 irmãos? Sabendo que eles tinham tido ciúmes, inveja e tinham murmurado contra Moisés e agora estavam sendo chamados por Deus? Você já imaginou como que estava o coração deles? Bem apertado, não é mesmo? Certamente eles estavam ansiosos e temerosos. Quinto, Deus deixou claro que a maneira dele usar outros servos era uma maneira indireta, através de sonhos e visões, mas deixou claro também que com Moisés o tratamento era diferente. Esse era um servo especial de Deus. Deus lhe falava face a face. Em sexto lugar, Deus mostrou a Miriam e Arão que as profecias genuínas vêm dele mesmo, através de vários métodos, como, por exemplo, sonhos, visões. Mas, segundo o seu querer, ele fala diretamente àquele com quem ele quer ter uma relação de intimidade. Isso deveria eliminar críticas, ciúmes e deveria provocar temor. Em sétimo lugar, querido amigo, como é que você tem agido nesta área? Você tem se alegrado pela maneira como Deus fala consigo?
Mas você tem se alegrado também pela maneira como Deus age com seus irmãos? Ou você tem tido ciúme dos seus irmãos, do seu ministério, dos dons que ele tem recebido? Esse é um cuidado que nós devemos ter. Em quarto lugar, no versículos 9 a 10, a ira de Deus se manifesta contra Miriam e Arão. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de grande justiça. Deus não deixa o pecado passar impunemente. A disciplina do Senhor foi severa e caiu sobre Miriam. Deus não tem 2 pesos e 2 medidas, e talvez por ela ter sido a mais velha, talvez por ela ter sido a que iniciou as críticas, ela foi punida. Miriam ficou leprosa. Querido amigo, isso é sério. Miriam ficou leprosa, e a lepra, você deve se recordar, deixava a pessoa impura para todas as atividades. Querido amigo, queira sempre estar sob a graça de Deus e nunca sob a sua justiça, que é severa e reta, e muitas vezes nos fere violentamente. Fere porque o Senhor, disciplinando, quer que tenhamos um bom caminho. Prefira a graça do Senhor sobre a sua vida. Em quinto lugar, nos versículos 11 e 12, temos o arrependimento de Arão e Miriam. Diante do acontecido, Arão implorou a intervenção de Moisés. Provavelmente assustado, a sua motivação, pensando até que também poderia acontecer com ele mesmo, ele correu rapidamente a Moisés, pedindo: Senhor, nos ajude, dizendo o Senhor a Moisés. Quando o pecado nos atinge, não sabemos orar como convém. Arão já tinha consagrado-se sumo sacerdote. Ele poderia orar diretamente e pedir perdão a Deus. Querido amigo, o temor nos faz perdermos a liberdade que temos com Deus. O pedido de perdão completo envolve confissão, o reconhecimento do nosso pecado. E quando há verdadeiro arrependimento, pedimos e intercedemos em favor dos outros também. Você tem experimentado o perdão de Deus? Lembre-se que Deus é rico em perdoar. Em sexto lugar, no versículo 13, então, temos agora a intercessão de Moisés em favor de Miriam. O exemplo de Moisés é um desafio para nós. Ao invés de ficar magoado com os dois, pediu que Deus curasse Miriam. Finalmente, em sétimo lugar, nos versículos 14 a 16, temos a disciplina de Miriam. Precisamos aprender que o perdão é uma dádiva misericordiosa de Deus, mas precisamos aprender também que as consequências pelo nosso pecado podem permanecer, embora tenhamos o perdão de Deus. Deus não trata o seu povo com 2 pesos e 2 medidas. Assim como qualquer outra pessoa leprosa, Deus sentenciou Miriam a ficar fora do arraial por alguns dias. Muito bem, chegamos ao final de mais um tempo de estudos. Agradeço a Deus pela sua direção e a você pela sua audição. Oro pedindo que Deus te abençoe. Um grande abraço.